Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, hoje é terça-feira e é dia de trazer algumas atualizações sobre o mundo previdenciário e hoje, especificamente, para falar um pouco sobre o tema do STJ, né, um repetitivo, representativo de controvérsia, 1083, falando um pouco sobre o ruído, né, nos casos do ruído variável. Então, um tema importantíssimo para a aposentadoria especial, tema bastante relevante e a gente vai trazer hoje para vocês. Para quem acompanha no canal Rede Previdência, não se esqueçam, claro, de se inscrever aqui no canal, né? Deixar o seu like no vídeo para fortalecer, né, os nossos vídeos aqui do canal Rede Previdência e sempre acompanhar, né? Deixar nos comentários o que você acha sobre esse tipo de conteúdo. Também recomendar a quem possa ter interesse nesse tema, né? Então vamos falar um pouco sobre essa questão do ruído, né? Então a tese firmada foi uma tese até favorável para os segurados, né? O IBDP participou do processo, como amicus curiae, né? O IEPREV também participou do processo e trouxeram grandes contribuições também para o voto do ministro Gugel de Faria. E esse voto acabou trazendo o seguinte, né? Então vamos ler um pouco como ficou firmada essa tese e vamos trazer as implicações disso para o voto e para a consideração da aposentadoria especial pelo ruído, tá? Então, primeiramente, vamos trazer aqui a tese firmada foi a seguinte: o reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do nível de exposição normalizado, o NEM. Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído, desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço. Então, quais são as principais implicações do que nós vemos aqui? Analisando a tese firmada e analisando principalmente o voto do ministro Gugel de Faria, que inclusive está aberto aqui, né, comigo, nós temos a seguinte situação, né? Via de regra, é necessário realmente que se traga o nível de exposição normalizado, o NEM. E aí o NEM ele vai levar em consideração qual foi o pico do ruído, ele vai levar em consideração todo o período em que o segurado esteve exposto. Mas é uma situação muito comum na prática previdenciária, você vê PPPs que estão com ruído variável, né? Sem a indicação do NEM. Então, por exemplo, um ruído de 75 a 95, por exemplo. Né? E aí, nesses casos, fica uma dúvida em relação a qual foi o ruído predominante, quanto tempo foi cada ruído desses indicados no PPP. O que recomenda o ministro Gugel de Faria e que agora é precedente vinculante do STJ? É necessário que se observe o NEM, certo? Na ausência de indicação do NEM, nós teremos, a priori, uma presunção de que o nível de ruído foi observado o ruído máximo, certo? Então, a priori, isso é que aconteceria, mas sempre que possível deve ser realizada uma perícia técnica para averiguar qual foi, de fato, o nível de ruído daquele segurado. Então, vai ser analisado se o ruído máximo foi observado de maneira habitual e permanente, não ocasional e intermitente, no nível máximo, certo? Então, haverá uma presunção de que aquele ruído máximo deve ser observado, até mesmo uma presunção em prol do segurado. Né? O que deve ser observado, então, a priori, seria o NEM, e nos casos onde não é possível você estabelecer com precisão durante quanto tempo aquele ruído máximo foi observado, nós teremos a necessidade da perícia técnica, e na perícia técnica será feito o NEM, né? Será feita o nível de exposição normalizado, ou ao menos deve ser indicado se aquele ruído máximo foi observado de maneira habitual e permanente, tá? Lembrando sempre que o próprio conceito dessa habitualidade e permanência trazido no voto do ministro Gugel de Faria já é o conceito mais moderno, também observado pela própria TNU, né, em muitos temas, como o tema 210 e o tema 211, falando sobre a habitualidade e permanência dessas atividades. Basicamente, no sentido de que será considerado habitual e permanente aquele ruído, né, ou todo tipo de exposição que seja imprescindível, ou seja, indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
Ou seja, não é necessário que o segurado esteja 8 horas diárias exposto àquele ruído máximo, mas sim que aquele segurado tenha, para produzir aquele bem ou para prestar aquele serviço, inerentemente ou de maneira indissociável à exposição àquele ruído máximo. Então, portanto, o que nós temos aqui é, na realidade, uma presunção em prol do segurado de que, para prestar aquele bem, para prestar aquele serviço ou produzir aquele bem, é de fato necessário se expor em algum momento ou de maneira regular ao ruído máximo, que será o ruído observado nos casos, como consta também da recomendação do STJ nesse tema repetitivo, o tema 1083. Tá? Então, tem que ser feita uma perícia técnica, se não for observado nem, mas a perícia já parte do pressuposto de que esse ruído máximo, ele que poderá ser o ruído que ocasione uma insalubridade, ele foi observado ou não durante boa parte da jornada de trabalho. Tá? Então, era sobre isso que eu queria trazer para vocês, né, falar um pouco sobre esse tema do STJ, tema importantíssimo em relação ao ruído. Espero que vocês tenham gostado. Próxima terça-feira nós voltamos aqui com mais notícias no nosso canal Rede Previdência. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo.